13 de fevereiro, terça-feira. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Pecado. Eu havia acabado de pregar e estava à porta da igreja quando um garoto me abordou com a pergunta: Pastor, Deus perdoa qualquer pecado, não é? Eu disse: sim, é verdade. Ele continuou: se eu pecar 1000 vezes, mas me arrepender e pedir perdão, Ele perdoa as 1000 vezes? Fiz que sim com a cabeça. Então é fácil, o menino continuou. É só pecar e me arrepender e pedir perdão que Deus perdoa. Aí foi minha vez de falar. O que eu disse a ele naquela manhã de sábado, escrevo agora em oração, pedindo a Deus que ajude você a entender isso de uma vez por todas. Seria fácil se apenas Deus estivesse nessa equação, porque o pecado não muda Deus, mas muda você. Quando o assunto é pecado, você precisa lembrar algumas coisas. Primeiro, o pecado não afeta o caráter de Deus. Segundo, o pecado não diminui o amor de Deus por você. Terceiro, o pecado não altera a disposição de Deus para perdoar. Quarto, o pecado não limita a graça de Deus. E quinto, o pecado não muda Deus. Por outro lado, o pecado muda você. Ele pode até parecer diferente aos olhos com o passar do tempo. Menos chocante, menos errado, mais aceitável. Mas não foi o pecado que mudou, foi você. Porque é assim, quanto mais você se envolve com o pecado, mais o pecado muda você. Entenda, primeiro, o pecado rouba sua sensibilidade espiritual. Segundo, o pecado diminui o seu desejo de estar na presença de Deus. Terceiro, o pecado leva embora o gosto pela leitura da Bíblia e pela oração. Quarto, o pecado muda seus gostos, suas prioridades, suas motivações. E quinto, o pecado afeta os seus relacionamentos. Como vimos no texto bíblico de hoje, Deus pode perdoar qualquer pecado. Ele não quer que pequemos, mas, se isso acontecer, temos um advogado intercedendo em nosso favor diante do Pai. Deus perdoa, isso é fato, mas a vida traz as consequências. O corpo cobra o seu preço. A família sofre, o namoro revela os efeitos. A reputação recebe uma marca que às vezes não é possível apagar nem esconder. Pecado é coisa séria. Não se pode brincar com o que Deus disse que pode nos matar. Por isso, Jesus pagou a conta com os cravos e cruz. Eu oro para que sua caminhada seja assim, cada dia mais perto de Cristo e cada vez mais distante do pecado. Fala, galera jovem, beleza? Que bom que você chegou até aqui. Sejam bem-vindos ao audiocast Amados por Ele, que é a versão em áudio do devocional jovem de autoria do pastor adventista Cândido Gomes, que além de pastor, é músico e compositor. Fiquem ligados e acompanhem diariamente pelo app S7 Play, @Adventistas Sobradinho. Curta e envie os áudios para seus amigos.